Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer um guia de leitura. Um guia de leitura da obra do professor Olavo de Carvalho. Acredito que muitas pessoas já sabem que ele faleceu no último dia 24 de janeiro agora de 2022 e já devem também ter percebido que eu gosto muito da obra dele. Em que pese eu gostar muito da sua obra, eu vou tentar fazer aqui uma espécie de tour pela sua obra, tentando explicar quais obras ele escreveu e do que mais ou menos trata essas obras ou o conjunto dessas obras, porque há várias que são continuações, coleções, enfim. Se você então quer saber do que se tratam as obras, acima de qualquer preconceito, se você quer saber por onde começar ou o que ler, fique até no final desse vídeo que vocês estarão com um guia que eu creio que é bastante interessante sobre toda a sua obra. Bom, o professor, como todos devem saber, ele escreveu sobre vários assuntos. Ele ficou mais famoso com as suas obras como O Imbecil Coletivo ou O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, mas ele já vinha de um longo trabalho de professor, de escritor, enfim, e muitos o conheciam apenas achando que ele era uma espécie de guru do governo do Bolsonaro. Mas ele é muito mais do que isso. Então, eu vou fazer um tour, digamos, pela sua obra. Então, assim, se você quer conhecer o trabalho dele como filósofo, eu vou recomendar os seguintes livros para vocês e vou falar resumidamente do que ele se trata. Estou com uma pilha de livros aqui. Se você então busca conhecer o início da obra dele, e aqui eu não vou tratar das obras de cunho, digamos, esotérico, tá? Astrológico. Eu vou tratar aqui das obras dele relacionadas à filosofia, ciência política, e vou fazer mais algumas indicações, falar de alguns outros cursos que ele deu. Então, se vocês têm a intenção de começar a obra dele para entender a síntese do seu pensamento relacionado mais à ciência política e à filosofia, a análise de algumas questões, é bom vocês começarem por esse aqui, A Nova Era e a Revolução Cultural, que é uma análise do Fritjof Capra e do Gramsci. São dois ensaios mais extensos, onde ele trata com profundidade, especialmente da obra do Antônio Gramsci, que influenciou a esquerda no Brasil, tá? Então, essa obra trata desses dois ensaios. Na sequência, ele escreveu esse livro aqui, que é o Jardim das Aflições, que há outras versões, né? Se chama Jardim das Aflições, de Epicuro, A Ressurreição de César, o ensaio sobre o materialismo e a religião civil. Bom, segundo ele mesmo falava, ele escreveu um terço desse livro durante uma noite, que trata justamente, ele tem como início, como fundamento, digamos assim, uma palestra que ele assistiu do José Peçanha no MASP sobre ética, tá? Na política, onde ele fazia ali uma análise baseado na filosofia de Epicuro. A partir de então, dessa palestra, que ele inicia o livro falando dela, ele vai fazer algumas, na verdade não algumas, várias extensões. Tá? Esse livro trata dessa questão política e no decorrer vocês vão notar que há uma série de notas de rodapé onde ele abre para possíveis e futuras pesquisas. Então ele vai falar sobre essa palestra, vai analisar a filosofia de Epicuro, né, se o que o José Américo Peçanha estava falando condizia com a filosofia de Epicuro e qual era a sua intenção num panorama muito maior, tá, dentro daquele cenário político que ele falava acerca justamente ali por volta de 97, 98 sobre a ascensão da esquerda no Brasil, tá? O terceiro livro, que eles sempre tratam como uma trilogia, é esse livro aqui, ó.
que é O Imbecil Coletivo. Tem essa versão mais antiga e tem essa versão recente, lançado pela Vida Editorial, chama Atualidades e Inculturas Brasileiras, O Imbecil Coletivo, que ele define como o seguinte: o imbecil coletivo não é apenas a soma de um certo número de imbecis individuais, é, ao contrário, uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se unem com a finalidade precípua de se imbecilizar-se umas às outras e obtém nisto um razoável sucesso. Então, aqui é uma coletânea de artigos que ele vai fazer uma série de críticas pesadas à classe intelectual brasileira, né? Tem um artigo que eu ainda estava relendo hoje, chama Bandidos e Letrados, que é excelente, que ele já falava lá na década de 90, se eu não me engano esse livro foi lançado por volta de 96, a primeira edição dele, falava justamente de como a classe artística influenciava com relação à badalação da bandidagem, né? E ele fala de várias outras questões relacionadas ao racismo, enfim, é uma coletânea de artigos de vários assuntos, tá? Então, seria essa trilogia, né? Revolução e a Nova Era Cultural, O Jardim das Aflições e O Imbecil Coletivo. Agora, se você tem interesse de saber, conhecer o trabalho relacionado mais à questão de jornalismo do professor, existe uma coleção de 10 volumes que começa por esse aqui, Apoteose da Vigarice, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, que são os artigos lançados, publicados, no Diário do Comércio, tá? São 10 volumes, eu não tenho todos, tenho 5 primeiros, mas vai tratar das publicações relacionadas a esse artigo. Ali ele analisa política, cultura, um pouco de filosofia, então só que são artigos mais curtos, né, que abrem para outros assuntos, sempre com várias notas remissivas, né, e referências que possibilitam o leitor a buscar um conhecimento mais aprofundado daquilo que ele está falando, do fundamento, né, porque às vezes num artigo não dá para o jornalista fundamentar toda a sua tese, mas sempre ele está fazendo referências, enfim. Aqui então são 10 volumes que começam por esse aqui. Se você tem interesse em obras relacionadas a ensaios filosóficos, nós temos esse aqui, a Dialética Simbólica, se chama Os Estudos Reunidos. O mais marcante que eu acredito que tem nesse livro aqui é uma análise que ele faz sobre o filme O Silêncio dos Inocentes. Ele faz estudos críticos. Então, os símbolos e mitos no filme O Silêncio dos Inocentes, o crime da Madre Agnes, e tem vários outros assuntos relacionados, por exemplo, ensaios relacionados à literatura, tá? Então, por exemplo, fundamentos ontológicos dos gêneros literários, né, que ele vai falar dos fundamentos metafísicos dos gêneros literários. Ele vai falar sobre, como o próprio nome diz, a dialética simbólica, e tem uma série de outros artigos relacionados mais a essa questão filosófica, tá? Não são artigos jornalísticos, nem ensaios jornalísticos. Outro também que é relacionado à questão de ensaios filosóficos, nós temos aqui o Inteligência e Verdade, ensaios de filosofia, que traz também ensaios que já estavam em apostilas anteriores, né? E aqui foi lançado o ano passado, 2021. Então tem O Erro Fatal de Heidegger, Inteligência e Verdade, A Ideia Pura de Ciência, Identidade e Univocidade, Nota sobre o Simbolismo e Realidade, Crença e Percepção, Conhecimento por Presença, que ele vai se basear
nos estudos do Louis Lavelle, tá? Então, aqui também é mais um livro relacionado à questão da sua filosofia. Bom, partindo disso, tem um outro livro bem interessante, que é esse aqui, ó. Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução aos 4 Discursos. Bom, esse aqui, para mim, é um dos livros mais interessantes, porque se trata também de uma interpretação à filosofia de Aristóteles, onde ele vai tratar dos principais assuntos, né? Nós podemos dizer que foi uma obra de criação filosófica do próprio professor, partindo da interpretação da obra de Aristóteles, onde ele vai falar acerca dos 4 discursos: do discurso poético, do discurso retórico, do discurso dialético, do discurso lógico. Então, nessa obra aqui, ele vai fazer um resgate, e até inclusive com relação a essa obra, eu possuo uma resenha mais detalhada no meu canal, só vocês procurarem aí. Mas, basicamente, esse era um tema que era bem recorrente em suas aulas, que ele vai falar da função desse discurso, como esses discursos em certa época da história da humanidade prevaleceram, a escada de ascensão desses 4 discursos, o que vai nos ajudar muito a entender hoje, quando se fala de narrativa, isso é narrativa, isso é fake news, do que como que essa pessoa está usando a linguagem? E nós vamos perceber que hoje uma das linguagens que mais predominam, principalmente na mídia, é a linguagem retórica. Então, e inclusive, né, no final desse livro, ele vai trazer o comentário da análise que na época fizeram da obra, né, dos erros que fizeram da instituição de filosofia que analisou essa teoria que ele desenvolveu acerca dos 4 discursos, onde ele mostra que ninguém tinha entendido o que ele queria dizer com essa obra, né? Então, é um dos livros mais interessantes, tá? Para quem quer entender mesmo a filosofia do professor Olavo de Carvalho. Bom, tem o outro que ficou muito famoso, que é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é uma coletânea de artigos reunidos pelo Felipe Moura Brasil, que na época era seu aluno, né, no COF, e que se reuniu para poder que reuniu nesse livro esses artigos para fazer divulgação do trabalho do professor. Bom, tem um outro aqui que vem a calhar muito para a nossa situação atual, que é os Estados Unidos e a nova ordem mundial, que é o debate do professor Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin, que é o mentor intelectual do Putin, onde ele vai falar sobre o papel dos Estados Unidos nessa nova ordem, e é aqui que ele traça, o professor traça a sua teoria a respeito dos 3 esquemas de poder mundiais, que são os metacapitalistas, né, o esquema russo-chinês e o esquema muçulmano. Então aqui, nesse debate, ele vai delinear, e para quem leu esse livro já dá para antever um pouco da atitude, né, que nós temos hoje, infelizmente, do conflito da Ucrânia e da Rússia. Bom, tem outro livro bem interessante. Na verdade, são todos interessantes, depende de por onde vocês querem começar e onde vocês querem chegar dentro da obra do professor, que é A Filosofia e o Seu Inverso, né? Que são outros estudos reunidos aqui, e ele vai falar justamente de como o papel, como foi alterado o papel da filosofia durante a sua história. Então ele vai começar fazendo uma análise de como era a filosofia lá no período de Sócrates, né? Ao seu ensino na Idade Média, e que como houve o declínio da filosofia em razão da sua institucionalização, que já começou ali nas universidades durante o período da Idade Média, tá? Tem uma série de ensaios aqui muito interessantes. Agora, se você assim quer saber assim um livro que trate da filosofia do professor Olavo de Carvalho,
recomendo para vocês, digamos assim, que eu quero saber um esquema geral, né? Porque geralmente o filósofo, muitas das vezes, ele não tem uma obra sistemática onde ele vai colocar toda a sua filosofia ali, né? Platão não foi assim, né? Você tem que ler os diálogos e pegar os intérpretes dele para que você tenha a unidade, o que ele quis dizer no final de todos os seus diálogos, porque às vezes ele trata do mesmo assunto em diálogos distintos, né? Então, o papel foi dos intérpretes da obra de Platão para dar essa unidade à sua obra. O mesmo aconteceu com a obra do professor Olavo de Carvalho. Eu tenho uma obra aqui que é do Ronald Robson, que é aluno do professor. E o que ele faz? Ele, digamos que ele resume, ele não só resume, como ele dá uma unidade de coerência para as obras. Aqui dentro, inclusive, ele vai tratar sobre as críticas do professor Olavo de Carvalho a Kant, a Descartes, porque ele tem outros livros que eu não tenho aqui, físicos, mas que ele vai falar sobre Descartes, sobre Kant, né? Sobre também um outro assunto bem interessante que o professor deixou separado, né, em vários artigos diferentes sobre a mentalidade revolucionária. Tem, por exemplo, o Maquiavel, ou Confusão Demoníaca, que ele trata ali ele diz que seria um capítulo dentro da sua tese da mentalidade revolucionária. Então, esse livro do Ronald Robson, ele vai trazer essa síntese do pensamento do professor Olavo de Carvalho, o que é muito interessante para quem quer ter, digamos assim, um panorama da obra, para saber o que compensa comprar, o que vocês querem estudar, o que tem interesse. Esse livro é o mais interessante, porque o aluno tentou dar essa unidade, esse resumo aos principais pontos da filosofia do professor Olavo de Carvalho. Bom, dito isso, nós não devemos esquecer também de mencionar, para aquele que tem interesse no estudo da obra do professor, a existência do COF, com mais de 500 aulas gravadas, né? Onde já nas primeiras aulas ele vai dar um diferencial, digamos assim, de qual é a sua filosofia partindo do eu. Inclusive no debate com o Alexander Dugin, ele fala assim que eu não estou falando em nome de nenhuma entidade, eu estou falando só em meu nome, porque eu não represento ninguém, né? Eu estou falando a partir do meu eu. E das primeiras aulas, desde a primeira aula, né, ele fala sobre a veracidade do testemunho, sobre a questão de se fazer o necrológio, né, toda essa importância do testemunho. E aqui eu vou citar mais alguns livros que eu esqueci de citar. Eu tenho aqui também A Consciência da Imortalidade. Tá? Esse livro aqui trata-se da transcrição de um curso que o professor deu acerca da consciência da imortalidade, tá? Que é muito interessante. Além disso, eu já disse acerca do COF, né? Ele tem outros cursos como a História da Filosofia, são 32 aulas que ele vai falar a sua visão acerca da história da filosofia, sobre guerra cultural. Ele tem outros cursos acerca da autoeducação, conhecimento e moralidade, a filosofia do Eric Fögling, guerra contra a inteligência. Tem também, deixa eu ver aqui, esse curso Guerra Cultural é um dos mais interessantes, porque ele vai falar justamente da importância da cultura, né? E do impacto que ela causa na formação da mentalidade das pessoas. É muito interessante. Ele tem um livro sobre o estudo do Louis Lavelle, Introdução ao Louis Lavelle, já que o Louis Lavelle era um dos filósofos do século XX que mais influenciou o professor. E uma coisa, gente, nós não podemos esquecer, nós nunca podemos esquecer, né? O filósofo tem a sua obra, mas também o professor Olavo de Carvalho foi responsável
por colocar uma série de outros livros em circulação que até então eram desconhecidos no Brasil. Como o Louis Lavelle, ele fez um resgate acerca da importância da obra do Mário Ferreira dos Santos, que tem um livro a respeito disso. Ele faz um resgate na obra do Otto Maria Carpo, aí a sua importância dentro do nosso cenário brasileiro, inclusive nos ensaios reunidos do Otto Maria Carpo, ele traz ali uma introdução, digamos, biográfica do Otto, de quase umas 100 páginas, falando a respeito de como o Otto foi esquecido, da sua importância cultural, inclusive esses ensaios reunidos, e a história da literatura ocidental, né? Mas também ele pôs em circulação mais de 1000 livros, né? Como eu disse, resgatou Mário Ferreira dos Santos, pôs em circulação Louis Lavelle, Northrop Frye, que tem livros lançados que eu já coloquei no canal sobre o Grande Código, e o segundo livro que eu fiz uma resenha essa semana, Eric Fuggling. Ele tem um livro também sobre o Edmund Husserl, contra o psicologismo, e um livro que eu coloquei também, que assim que eu terminar de lê-lo, eu vou colocar, que é o Saber e o Enigma, Introdução aos Estudos do Esoterismo, tá? Que é uma série também de ensaios, porque o professor deu um curso a respeito do esoterismo na história da humanidade, tá? Esse foi um curso ministrado, está no site dele para quem quiser adquirir, acredito que ainda esteja disponível. Então, assim, aqueles que eram mais próximos a ele estão dizendo que daqui a um tempo eles vão tentar colocar em circulação, né, editar em livros o curso, o COF, né, que é o curso online de filosofia. Bom, então eu tentei aqui passar um panorama para vocês dessas principais, né, obras e do que você vai encontrar ela. Se você quer esse ponto mais filosófico, eu mostrei as obras. Se você quer os artigos jornalísticos, as previsões que ele fazia acerca do que aconteceria com o Brasil, eu mostrei aqui um dos livros, né? Assim como o Imbecil Coletivo, tem o Apoteose da Vigarice, e mostrei também essas obras relacionadas mais à sua filosofia, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade, tiverem alguma pergunta que eu souber, façam aí nos comentários do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que isso aqui sirva de guia. Tentei ser, digamos, não é possível ser totalmente imparcial, mas eu tentei ser imparcial de modo a mostrar para vocês o que vocês vão encontrar nas obras do professor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.